Olá pessoal, sejam bem-vindos e na aula de hoje a gente vai fazer um exercício de transformada de Laplace em circuitos elétricos. Bom pessoal, então dado esse circuito aí, inicialmente a chave aqui ela está ligada em B, né? E no tempo t igual a zero, ela é ligada no terminal A. Então a gente quer saber a tensão Vt no capacitor para esse tempo t maior do que zero. Bom, o que significa dizer que a chave na figura abaixo estava na posição B por um longo período? Isso nada mais quer dizer, pessoal, que a tensão inicial no capacitor é V0, ou seja, V de zero igual a V0. Observa bem aqui, quando a chave estiver em B, a tensão entre esse terminal B e esse ponto aqui é V0, né? E por um longo período significa que o capacitor vai estar carregado e vai ter uma tensão aqui V0, certo, pessoal? Aqui entre esses pontos, a gente vai ter V0. Quando a gente mudar a chave para a posição A, pessoal, o que vai acontecer? Essa tensão V0 aqui não vai mais fazer parte do nosso circuito. Então, o nosso esquemático vai ficar dessa maneira aqui. E se a gente aplicar a transformada de Laplace, o que a gente vai obter? A gente vai obter essa figura aqui. Essa parte verde aqui, pessoal, nada mais é do que a representação do capacitor no domínio da frequência, tá? Então, para quem fez a nossa aula aí sobre transformada de Laplace em circuitos, vai ver que a representação do capacitor, essa representação aqui, ela nada mais é do que essa porção em verde aqui, tá? Então, seria uma impedância do capacitor de 1 sobre SC, mais uma fonte de corrente, que seria a capacitância vezes o valor inicial da tensão sobre o capacitor, tá? E essa fonte de corrente aqui, por que ela é I0 sobre S no domínio da frequência? Bom, pessoal, basta vocês verem que essa fonte de corrente só vai fazer parte do circuito para t igual a zero, ou seja, para t maior do que zero, certo? Então, isso seria o mesmo que a gente ter I0 vezes a função degrau, certo? E vocês vão ver que a transformada de Laplace dessa I0 vezes a função degrau, I0 é uma constante, ela sai fora, então seria o mesmo que I0 vezes a transformada de Laplace da função degrau, que é 1 sobre S. Por isso a expressão 1 sobre S aqui, pessoal. Então a gente aqui tinha uma fonte de corrente para cima, outra fonte de corrente para cima. A gente tem uma resultante então que seria a soma dessas fontes de corrente. A resistência aqui permanece inalterada e a impedância do capacitor também permanece inalterada. E aqui, pessoal, como a gente quer saber a tensão nesse capacitor aqui, a gente pode substituir essa porção aqui do circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Para isso é só utilizar o teorema no caso aqui de Norton, né? Que a gente tem uma fonte de corrente aqui e uma resistência em paralelo, tá? Então isso aqui tem a cara de Norton e isso aqui tem a cara de Thevenin. E aqui, pessoal, essa V de S aqui nada mais é do que a tensão aqui nos terminais do capacitor, certo? E basta você ver que essa tensão sobre o capacitor a gente calcula com um divisor de tensão, ou seja, a gente tem uma resistência aqui e tem essa impedância. Então a gente calcula como sendo a impedância sobre a soma da resistência com a impedância vezes a tensão que a gente tem aqui. Simplificando essa expressão, então, a gente vai encontrar isso aqui, pessoal. Que nada mais fizemos do que multiplicar o numerador aqui e o denominador por SC. E aqui nessa etapa, pessoal, a gente divide aqui em cima e aqui embaixo por RC. Para quê? Para que a gente tenha essa expressão aqui, ó, com o formato mais simples para a gente poder calcular a transformada inversa de Laplace. Então a situação que a gente tinha era esse circuito aqui, né? E essa expressão equivalente à tensão no capacitor aqui para esse circuito.
E fazendo aqui a distributiva, pessoal, a gente vai encontrar essa expressão aqui de baixo. Aqui nessa expressão, a gente está quebrando essa fração aqui em frações parciais. Então, a gente quer saber um numerador A sobre S menos um numerador B sobre S mais 1 sobre RC, tal que, se a gente tirar o mínimo aqui, o MMC, a gente vai encontrar essa expressão inicial aqui. E aí a gente descobre que o A e o B, eles nada mais são do que RC. A igual a RC e B igual a RC. Vocês resolverem essa expressão aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo que essa primeira aqui. Nessa expressão aqui, então, pessoal, a gente só colocou esse RC aqui em evidência. O C cancela com o C e fica aí 0 vezes R, essa expressão aqui de frações parciais, mais o outro termo que a gente tinha. E agora só nos resta calcular a transformada inversa de Laplace para esses fatores aqui que tem o S, né? Então, a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S é a função degrau, e a transformada inversa de Laplace dessa expressão 1 sobre S mais 1 sobre RC, esse RC é a constante, né? Então, seria a exponencial de menos 1 sobre RC vezes o tempo. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Basta vocês consultarem uma tabela aí de transformada inversa de Laplace que vocês vão encontrar essas expressões aqui. E aí a nossa tensão em função do tempo no capacitor, a gente tem que é essa expressão aqui de baixo. E o nosso resultado é então essa expressão aqui que está circulada em amarelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.